Oi, gente, tudo bom? Bom, esse é meu primeiro vídeo daqui do canal da vida, que eu tô fazendo um review de tarô. Eu espero fazer vários outros com os outros tarôs que eu tenho, se vocês gostarem, se vocês quiserem conhecer outros decks, que aí é legal que vocês podem ver como são as cartas, conhecer antes de comprar, para depois não se surpreender negativamente ou para se surpreender e ficar mais feliz ainda quando verem como é a carta e como é ao vivo. Então eu vou começar por esse tarô, que é o Tarô Macabra, que foi uma edição especial de 2021 da Dark Side, que é uma editora de livros que eu sou apaixonada. Eu não lembro se foi na Black Friday ou se foi uma promoção em outubro que você comprava tantos livros e poderia escolher entre 2 decks de tarô ou outros objetos que eu não lembro agora. E aí, como eu sou taróloga, eu vi um tarô e quis logo esse tarôzão aqui, que é super diferente e que está com o tema da sessão macabra deles, né? Então, ele é um tarô que só contém os arcanos maiores, ou seja, é um deck de 22 cartas apenas. Ele vem exatamente assim. Não sei se vocês conseguem comprar ou se em todos os anos eles mostram, mas eu tive realmente mais para como se fosse um item de colecionador mesmo. Então, essa é a capinha dele, ó. Ele vem nessa caixinha. E aí aqui tem em latim Tarô Macabre Vitam et Mortem. Você vai abrir a caixa e ele vem assim, ó. Logo de início você tem esse card, que são cards de instruções com uma sugestão de jogo. O fundo é igual, tanto dessa sugestão de jogo quanto do deck inteiro, então ele é todo assim. São cartas bem rígidas, não é uma carta super dura, mas também não é uma carta mole. É a sensação exata de baralhos normais, tá? Baralho de jogar, baralho normal. Ele tem um pequeno manualzinho de significado das cartas, bem resumido, ó, bem resumidão mesmo. Falando basicamente um super resumo de uma ou duas frases para você entender cada cartinha de arcano maior. No verso não tem nada. E a gente vai agora para os arcanos. Então dá pra ver que todos os fundos são iguais e é um fundo que não te possibilita fazer jogos que possa sair cartas invertidas, porque você vai ver que ela está invertida. Então não é um deck que dá pra você jogar. Pra quem tem costume, eu mesma não gosto, mas pra quem tem costume de jogar eles, né, meio que embaralhar assim e poder tirar uma carta invertida, esse aqui não dá, porque você vai ver logo que está invertida. Então ele é assim. E vamos virar para ver as cartas. E é interessante porque eles também sempre têm essa versão do nome aqui, ó, que eu não sei se é uma versão em latim, eu não sei se é, mas eu achei isso muito legal. Então, vamos começar com a carta de número 0, que é o Louco no tarô. Inclusive, esse deck ele não tem a numeração, tá? Então a gente tem a carta número 0, que é o do Louco, que é como se fosse uma anatomia, né? Eu, sinceramente, não achei que esse deck ele tem tanta facilidade de interpretação. Para quem nunca teve um deck, não é um deck que eu indicaria para pessoas que querem ter o seu primeiro tarô, porque não é fácil interpretar com ele. Aqui a gente consegue ver o Mago, que é a carta de número 1. A gente vê, né, aqui tem menos, assim, não, tem menos referências que possam ser interpretadas. Aqui, o mago, a gente já vê elementos mais clássicos, né? Como as ferramentas do mago, tudo que ele tem à disposição dele, a tal da varinha, tudo que a gente consegue enxergar aí nos decks mais clássicos, que a gente consegue interpretar como uma carta que tem todas as ferramentas, que ele tá ali controlando tudo, mas a gente vê, por exemplo, a ausência dos elementos. Então é realmente um tarô bem temático, que é pra gente se divertir, não é tanto pra gente estudar. Em seguida a gente tem a sacerdotisa. Eu achei ela com uma carinha de hierofante, mas a gente tem a sacerdotisa, a papissa aqui,
com os elementos dela, né, de uma autoridade espiritual. Ela tá segurando aqui um livro de ensinamentos, um livro de orientações. Ela tem essa pegada, né, da sacerdotisa com as roupas, com esses elementos, mas, novamente, eu sinto que falta elementos que auxiliem a gente a interpretar essas cartas, porque o que você diria que essa sacerdotisa, se você não soubesse nada sobre o tarô, quer te falar? É difícil, né? Já na Imperatriz, a gente tem aqui a presença da gestação dela de um jeito diferente, né? Porque ao invés dela estar grávida, ela carrega fora dela essa barriga, entre aspas, que na verdade parece não sei, um óvulo aqui, carregando, né, o símbolo de uma cabra, como se fosse uma gestação para fora. Ela também está numa posição, né, um posicionamento de realeza, como nas cartas mais clássicas, porém você não consegue enxergar. Eu sinto que ela, a sacerdotisa também, são cartas muito parecidas, ó, que se não tiver o nome, a gente acho que confunde assim um pouco, sabe? Você não vê os elementos da natureza, que geralmente tem para trazer prosperidade e abundância, que são as características mais, né, bem assim, vistas e conhecidas da Imperatriz. Mas o que eu achei legal aqui, essa questão da gestação, né, tá acontecendo fora dela. Porque isso lembra a gente que a gravidez da Imperatriz não precisa necessariamente ser apenas uma gravidez do corpo mesmo, né? Gestar uma criança, enfim, ser uma questão de maternidade. Mas que também pode ser algo gerado fora dela. Então isso eu achei legal na carta da Imperatriz. A gente segue aqui com a carta do Imperador, que tem aqui, né, uma cabra do mesmo jeito, só que aqui tá como a gestação, aqui tá como o escudo do Imperador. Eu achei essa carta bem imperadorzona, embora esse, como é que chama? Não sei se é cetro, não, esqueci o nome disso aqui. Me lembrou um pouco o Hierofante. Mas dá pra ver os elementos do Imperador, a gente vê uma postura rígida e a gente vê também a presença da perninha dele fechada, né, do 4, que geralmente está presente em muitas cartas do Imperador. A gente tem uma referência assim bem singela aqui da numeração do Imperador, que geralmente é um pouco mais clara em outras cartas, outros decks na verdade, mas eu consigo enxergar o Imperador aqui com mais facilidade. Aqui a gente tem a carta do Hierofante, que eu achei bem assim classicona, a gente consegue enxergar todos os elementos clássicos do Hierofante, né, do Papa. Então a gente tem a mãozinha dele, né, que é super clássico da carta do Hierofante. A gente não tem a chave do conhecimento, né, que geralmente tem, mas a gente tem esse mesmo, eu nunca sei o nome disso, não sei se é cetro, acho que é cetro, não sei. A gente tem a cabeça, né, que mostra a autoridade espiritual dele. A gente tem os seguidores aqui escutando, dando a ideia de coletividade, de uma pessoa que tem ensinamento. Tem essas colunas aqui atrás, que me lembrou muito, não sei se foi a intenção, mas me lembrou muito o Vaticano. Então essa foi uma carta também que eu achei que foi super bem representada. As cores às vezes dificultam um pouco, né? A gente se conectar tanto com a carta, pelo menos não são cores que me agradam 100%. Mas tem alguns arcanos nesse deck que realmente dá pra entender logo de cara e é bem legal, assim, a gente consegue dar uma interpretada boa. A gente segue com a carta dos amantes ou os enamorados, que também é bem classicona, é uma carta que representa o arcano clássico mesmo dos enamorados, dos amantes. A gente tem a presença, né, da pessoa em dúvida entre as opções, um puxando, outro puxando. Temos aqui a presença do Cupido, do anjo, tentando aí fazer ele escolher, tentando fazer ele escutar a voz do coração e fazer a melhor decisão possível. Então, os amantes também, eu achei que foi uma carta que dá para entender bem essa questão da dúvida, de que caminho a gente vai seguir, de respeitar o próprio coração. Olha a mãozinha dele vindo para cá. Então, acho que é bem legal isso. A gente vê, inclusive, essa questão corporal, né, de linguagem corporal, do corpo indo para uma pessoa, da cabeça indo para outra. Então, essa aqui também eu achei que foi um arcano que está bem representado. Em seguida, a gente tem o carro. Eu achei engraçado, porque
Geralmente, essa carta do carro, esse arcano do carro nos decks, né? Ela é uma carta bem, assim, empolgante, uma carta super animada, que você vê que a pessoa tá, assim, conquistando tudo que ela tem pra conquistar. Já aqui, eu achei uma pegada um pouco, tipo, o que eu tô fazendo? Parece que os cavalos não sabem muito bem pra onde eles vão. O cavaleiro aqui, né, que tá nessa carruagem, parece que ele também não tá muito satisfeito. Tá meio entediado aqui, que é uma coisa que é mais diferente, né, em relação ao carro. Mas tudo bem. A gente tem essa questão dos cavalos que, apesar de estarem aqui extremamente entediados e sonolentos, inclusive, a gente tem essa questão do cavalo que cada um tá indo para um lado, né? Então, mostrando sobre as decisões que precisa tomar para que a gente vá para um caminho de sucesso, né? Mas a gente tem essa presença aqui da vegetação, que geralmente no tarô ele traz essa ideia de prosperidade, de sucesso, de alcançar, de louros, né? As folhas de louros. E a gente tem esse cavaleiro aqui com o elmo, né? Com 2 rostinhos aqui, um para cada lado, mostrando também que vão ter pessoas, né, influenciando, ou situações que influenciam, que vão para cada lado, e que ele precisa estar muito consciente de quem ele é para seguir o que ele considera correto, né, para alcançar grandes alturas aí e o melhor que ele puder. Então, esse aqui foi meio lá, meio cá. Seguimos com a carta da Justiça. A gente sabe que em alguns decks a Justiça está na posição 8 e em outros está na posição 11. Essa aqui, ela tá na posição 8, então a gente vê a Justiça também um arcano super claro, ó, a gente vê logo que é a carta da Justiça. Essa aqui eu achei uma representação bem fiel, que dá pra entender o que precisa ser dito. A gente tem a presença da balança, a gente tem a presença da espada, falando sobre decisões a serem tomadas, né, sobre aquilo que a gente precisa tomar um posicionamento, sobre o equilíbrio. A gente tem a seriedade da Justiça. Eu sinto falta, né, da questão entre razão e emoção, eu sinto um pouco de falta disso, mas ela tem esses elementos desse rosto que é mais sem semblante, quase dormindo também, tadinha. Esses arcanos do macabro, eles são um pouco sonolentos. Mas é legal que a Justiça tem essa cara de nada, assim, de ranço, para lembrar da gente que fatos são fatos, que a gente não deve se emocionar e nem ir para nenhum tipo de, né, de se deixar levar por nenhum tipo de emoção quando a gente precisa tomar uma decisão mais racional. Então isso é bem legal. Eu acho que poderia ter aqui nesse colazinho dela algum elemento que ligasse a essa questão de escutar mais a razão do que é emoção nesse momento, mas eu acho que isso também, de outro lado, pensando de outra forma, eu acho que isso também está bem representado quando ela tem uma balança aqui, mostrando sobre pesar as coisas, com uma espada do lado. Então, é um pesar racional, lembrando também o naipe, né, de espadas, então é uma questão mais mental tomando a frente. Em seguida temos o eremita, que é bem classicão mesmo, não tem nem muito o que dizer, o eremita tá perfeitamente representado aqui. Nesse deck a gente tem a figura, né, do velho sábio com... A gente tá me fugindo todas as palavras hoje, com esse troço aqui, ó, que ele vai tateando o chão para caminhar. A gente tem a presença da lamparina dele, ele tem, né, essas roupas de eremita, então essa aqui não tem nem muito o que falar. Eu achei legal a tradução dela aqui, ó, Homo Solitarius, que é a solitude do eremita, né? Isso aqui eu achei bem legal. Isso já dá uma dica, né, sobre a interpretação, uma das interpretações do eremita. Então achei um arcano muito legal também. E a gente tem aqui a Roda da Fortuna, que, olha só, essa Roda da Fortuna, esse arcano específico, essa carta, eu cada vez que eu olho ele, eu tenho opiniões diferentes. Primeiro, eu não gostei muito, porque não sei porquê, mas algo me lembrou a carta da Torre aqui. Eu acho que é por causa dessa configuração, achei um pouco caótica. Isso me lembrou um pouco a carta da Torre. Mas, ao mesmo tempo, o que eu achei legal aqui?
Que a roda da fortuna, ela tá com essas representações aqui, né, de uma pessoa aqui de um lado e de outra aqui subindo, mostrando dos altos e baixos da roda da fortuna. Isso aqui eu achei muito legal e mostrando que é um movimento que é contínuo, né, por mais que você esteja embaixo agora, depois você vai estar em cima e vice-versa. E falando sobre o momento, né, de estar em cima olha como quando a roda, né, quando você está em cima, tem essa figura de coroa, com espada, com resolvendo tudo, fazendo as coisas acontecerem, lembrando a gente que quando a gente está lá em cima, na crista da onda, a gente deve aproveitar isso e fazer as coisas acontecerem realmente, está fazendo valer a pena, né, estar lá em cima. E que em outros momentos, né, a gente tem a velocidade, porque eu não sei vocês, mas isso aqui me lembrou um pouco um coelho, assim. Então tem a velocidade de subir, mas a gente também tem a queda, né, pra gente vendo aqui como é triste a queda às vezes. Não sei porquê, mas isso me lembrou meio uma cobra com um rosto de gente, não sei. E aí a gente, como se a gente estivesse, né, se rastejando aqui pro fundo. Então mostrou bem essa diferença, né, de humores da Roda da Fortuna, mas também achei que ficou um pouco difícil de interpretar para quem não conhece nada de tarô. Vamos para a força, que nesse deck tá na posição 11, é uma força também bem clássica, que é a moça, né, abrindo aqui a boca do leão. A gente tem uma representação muito comum da força, essa figura que se repete em vários decks, geralmente é assim mesmo, então tem umas pequenas variações da força alisando o leão, deitando com o leão, abrindo a boca do leão, sempre tem essa interação. Então aqui eu achei bem normal também, embora esse leão pareça que tá com uma máscara. Não sei, mas acho que é o estilo mesmo da gravura, né, do desenho. Mas eu achei bem clássico, assim, bem normal, dá pra entender a serenidade da força, né, tentando ali controlar a animosidade do leão sem violência. Seguimos para o enforcado, que aqui tem como homem suspenso. Esse aqui eu achei esse o mais macabro de todos, né? Pra fazer jus ao tema do deck macabro, pra mim esse foi o mais macabrão de todos. A gente tem o simbolismo clássico do enforcado em posição de 4, né? Da perna de 4 aqui. Lembrando que dessa ligação com o imperador, enquanto você tá como imperador na posição ereta, com a mesma posição de perna, você tem, né, toda a ação do mundo, você comanda as coisas. Quando você inverte esse 4, você já não tá conseguindo fazer mais nada ou pouca coisa. O que eu vou virar aqui para vocês verem melhor. O que eu achei macabro foi essa máscara aqui daquele filme de terror, não é? Esqueci o nome do filme de terror, vou colocar aqui do lado, se eu achar. Então, é uma representação bem, assim, rígida, né, do enforcado, mostrando que, de fato, ele só consegue ver o que está acontecendo, mas não consegue agir, parece... não é uma camisa de força, mas ao mesmo tempo parece, porque tem essas franjinhas aqui que geralmente tem, né, nas camisas de força. Não consegue falar, não consegue agir, nada, mas está aqui observando tudo porque tem os olhos ainda abertos. Então, é uma coisa meio macabra mesmo. E isso aqui me deu uma sensação de que vai pegar fogo, não sei. Mas fica aí pra vocês. É uma mistura de enforcado com WoW que eu achei esse aqui. Agora a gente tem a carta da morte, que também é uma representação super clássica. Tem a foice da morte, tem a própria figura dela, as pessoas todas aqui, né, cortadas, decapitadas. Ela tem... esse é um arcano que puxa mais para aquela ideia da morte sempre muito caótica, né? Muito triste, muito difícil de viver, de vivenciar. Ela não tem tanto assim aquela pegada do renascimento, né? Que alguns decks trazem de morte com renascimento, enfim, né? Deixar as coisas irem. Acho que ela traz um pouco do impacto assim do luto, da morte mesmo, do desapego e de deixar esse caos se instaurar, né, para que, outras oportunidades possam florescer. Mas, novamente, eu acho que talvez eu tenha essa facilidade por já conhecer o arcano. Não sei se uma pessoa que tirasse essa carta não ia se assustar imediatamente quando visse ela. Já temos a temperança, que aqui é representada por uma anja, né, me parece ser uma mulher.
Tem o elemento da troca, né, de água dos vasos. Eu não sei porque ela tem só um peitinho. Eu acho que só tem um. Mas é uma carta clássica também, a temperança tá alada, como se fosse um anjo, caminhando tranquilamente com essa cara de paisagem que a temperança sempre tem. Então aqui tá bem classicão também. Agora temos a representação do diabo, que eu também achei bem clássica. Eu achei interessante ter esses olhos aqui nos joelhos. Não sei o que interpretar em relação a isso, mas se eu forçar, eu acho que eu vou muito para os lugares do se ajoelhar, né? De você enxergar para quem e pelo que você se ajoelha, ou seja, pelo que e por quem você tá ali se dobrando, né? E tem esse aspecto da prisão que o próprio arcano do diabo sempre traz, geralmente. Então, e é interessante porque são prisões, né, que a gente mesmo coloca na gente, ó. Ele tá aqui só influenciando, mas a gente pode tirar e ir embora. A gente vê as coisas, a gente encara, mas escolhe ficar. Então, tá bem clássico também esse diabo. Aqui temos a torre, que eu não achei tão caótica, né, quanto, por exemplo, eu achei o enforcado e outras cartas. Achei até que tá bem assim, tranquila. A gente vê, logicamente, a queda, né, da torre, a gente vê todo esse processo. O raio aqui vindo como uma pena, que em alguns tarôs realmente ele é assim, não é um raio, é uma pena. A gente vê aqui a tradução, né, de Torre de Deus, se eu não me engano. Mas é bem clássica também, lembra muito aí o tarô classicão. Nada a dizer, só observar. Em seguida temos a estrela, que também tá super clássica, super, assim, comum, né? A gente tem a presença aí das estrelas mostrando as oportunidades e uma grandona chegando. A gente tem todo esse processo das águas, trazendo intuição, trazendo a sutileza, os sonhos da própria estrela. Tudo aqui tá bem clássico também, já é bem comum dos arcanos que representam aí essa estrela. Essa lua também tá bem classicona, geralmente é uma representação bem conhecida da lua, tendo o sol ali misturado com a lua, com a lagosta que a gente sempre vê. A diferença é que no Macabra, ao invés de serem cães, né, um cão e um lobo, são duas cabras, dois diabos aqui, dois demônios. Uivando aqui para essa lua, mas também uma representação bem clássica. Eu tava aqui pensando que quando for um arcano de completão, com todas as cartas, esse vídeo pode ficar longo. Não sei se vocês vão querer assim também. Me fala aqui nos comentários se vocês vão querer um por um ou se eu simplesmente vou mostrando. Eu posso só mostrar também. Aqui a gente tem o sol, que também tá super clássico. Representação do sol, com as duas crianças aqui brincando, o sol ali aquecendo todas elas. Também um arcano bem comum, que não tem nada de muito diferentão. O julgamento, que eu também achei super clássico, porque a gente tem aqui, né, a chegada desse anjo tocando a trombeta aqui, levantando os mortos, né? A gente vê aqui a cova e o morto saindo para uma nova vida, né? Para um novo renascimento. As pessoas que estavam orando aqui totalmente chocadas com esse levantamento aqui, mas muito clássica também, né? Dá para entender bem qual é o propósito da gente levantar das nossas catacumbas, dos nossos buracos, né? Pra gente viver uma vida mais leve, pra gente viver em outro aspecto. E por último, temos o mundo, que também, esse aqui tá super classicão. Ao contrário do mago, que não tinha a presença dos elementos mais conhecidos, né, do tarô, já o mundo tem todos os elementos aqui, né? Temos a ave, temos... ele troca algumas, né? Sempre bota um capetinho em algum lugar. O leão, a gente tem essas presenças aí, mostrando os 4 elementos do tarô, com ela aqui, com o mundo no meio, fazendo, né? Comandando tudo pela vontade dela. Temos esse ciclo, né, que traz, me parece que aqui são louros, não sei, me deu essa sensação, trazendo toda a completude, né,
Então, super clássica também. Então a gente tem, essa foi o review do Macabra, que é um tarô assim bem temático, muito temático. Acho um deck interessante para ter, para usar quem gosta de trabalhar com tiragens virtuais, tiragens de Instagram. Eu acho legal, de repente, usar ele no mês de outubro, ou ter aí ele, né, como uma opção para quando vocês quiserem fazer algo mais temático. E é isso, me conta aí se vocês gostaram, se é o estilo de vocês, se vocês comprariam um tarô desse e qual vocês querem ver aqui na próxima. Um beijo e até lá. Tchau!